Olá pessoal, tudo bem? Então, estou de volta aqui para conversar com vocês mais um pouquinho sobre o perfil psicofisiológico do estresse, né? Que é um teste que vai observar, é um exame na verdade, que vai observar o impacto do estresse sobre o seu sistema orgânico, principalmente sobre o seu coração, né, através da análise da variabilidade da frequência cardíaca, vai ver o efeito dele sobre a sua pele através de dois parâmetros, a temperatura da pele e a resposta galvânica da pele. Tá? Vou falar um pouquinho de cada um desses parâmetros e dizer para vocês sobre outros testes de estresse que são feitos também, só que não por psicólogos, mas por cardiologistas. Muito bem, então, o teste psicofisiológico do estresse vai medir os três parâmetros que eu falei. Quais serão? A resposta galvânica da pele, a temperatura da pele e a variabilidade da frequência cardíaca através do pulso sanguíneo. Mas o que vem a ser a variabilidade da frequência cardíaca? Você pode pensar em princípio que variabilidade da frequência cardíaca seria você medir minuto a minuto quantos batimentos o seu coração faz por minuto. Não é nada disso. A variabilidade da frequência cardíaca ela está ligada ao intervalo de tempo entre cada dois batimentos do seu coração consecutivos. Tá? Esse intervalo ele tem uma variação que é fisiológica, que é orgânica, que é saudável. Né? Então, quando a gente fala em variabilidade da frequência cardíaca, tenham em mente que a gente está falando da variação do intervalo entre um batimento e outro, tá? E não exatamente do número de batimentos por minuto, que é outro conceito. Então, quando eu analiso a variabilidade da frequência cardíaca, na verdade eu estou fazendo uma coisa que o cardiologista faz quando você faz um exame chamado Holter. Não sei se você já fez, não fez, se já ouviu falar ou não. Mas o Holter vai examinar exatamente isso, o intervalo entre os batimentos, as variabilidades e os eventos que acontecem nesse período e nesses intervalos. Esses parâmetros vão nos dar um indício muito bom, né? Muito positivo, prognóstico da sua saúde, do seu sistema nervoso autônomo, aquele que você, em princípio, não controla, né? Que ele acontece involuntariamente. O sistema nervoso autônomo faz tudo aquilo no nosso corpo que é automático, que a gente não precisa pensar para fazer, como piscar os olhos, cuidar da digestão, cuidar do batimento cardíaco, etc. Bom, quando você vai ao cardiologista e ele recomenda fazer um Holter, o que ele vai fazer? Ele vai colocar um aparelho em você que vai ficar durante 24 horas, por isso o nome Holter 24 horas. Nesse exame são colocados 4 eletrodos no seu tórax, né, no seu peito, e ele vai gravar durante 24 horas o batimento cardíaco. Para análise disso, depois, ele é quebrado em 288 períodos de 5 minutos. Porque nesse período vai se analisar, por exemplo, batimentos normais, né? E o que é um batimento normal? É aquele que tem toda a onda bonitinha, né? Que tem a onda P, depois tem o potencial QRS e depois tem a onda T. Então, nesse gráfico, né, nesse eletrocardiograma, é possível ver a variação dos intervalos entre cada dois batimentos. Isso é analisado nos 288 segmentos, como eu falei para vocês. É claro que o perfil psicofisiológico do estresse, ele não mede 24 horas do seu batimento, não. É um protocolo feito em consultório, né, e que vai medir, na verdade, 5 minutos ou entre 5 e 20 minutos
do seu batimento e vai estimar, através disso, estatisticamente, né, como é que está o seu sistema cardiológico ou cardiorrespiratório, se você preferir. Muito bem. Como é que ele analisa isso? Através dos desvios padrões, por exemplo, entre cada duas ondas R, né, e de todas as ondas R num período de 5 minutos, o desvio padrão dos batimentos normais, porque um batimento normal e tem batimentos anormais. Os batimentos anormais no exame de Holter, né, eles são descartados, são considerados nos 5 minutos os batimentos normais. No perfil psicofisiológico do estresse, vai acontecer algo bem parecido. Primeiro, que nós vamos ver dentro desses 5 minutos como é que foram os batimentos, se eles foram normais todos, se não foram, né? E nós vamos, através desse estudo, né, conseguir dizer para você como é que o estresse está impactando o seu organismo. O cardiologista não vê isso? Vê, tanto que o exame de Holter é um exame que vai dizer do efeito do estresse sobre o seu organismo. Só que o Holter ele é feito com estresse de duas maneiras, dois tipos de estresse. O estresse físico, em que o paciente é colocado para fazer um esforço físico, seja em esteira, seja em ciclo ergômetro, né? Ou um estresse químico, em que é injetada uma substância no organismo que vai simular uma ação imediata e potente do sistema nervoso simpático, que é aquele que acelera tudo. Por exemplo, quando você leva um susto, né, e o seu coração dispara, significa que houve uma entrada, o que a gente chama de entrada simpática. Ou seja, seu sistema simpático passou a dominar, né, e isso fez com que todo o seu metabolismo fosse acelerado. A mesma coisa acontece quando você começa a suar, né? É sinal de que o seu sistema nervoso autônomo está tendo preponderância do braço simpático. Ou, se nós usarmos outras teorias, ele está tendo a predominância simpática, que em outras teorias é visto como um sistema à parte. Então, visto essa interferência, ou vamos dizer, essa entrada simpática e como os seus batimentos reagem, como a sua resposta galvânica da pele reage, como a sua temperatura reage, nós somos capazes de dizer para você os riscos que você tem em cada uma das áreas. E um detalhe, o perfil psicofisiológico do estresse é o único que vai testar o seu sistema frente a eventos psicológicos. Ou seja, você vai fazer alguns testes, algumas tarefas que são psicologicamente desafiadoras. Com isso, a gente vai ver como é que, quando você tem um estresse psicológico, seja no trabalho, seja na família, seja com os amigos, né, como é que isso interfere no seu sistema cardiorrespiratório, certo? Então, é isso que o perfil psicofisiológico do estresse faz, é isso que ele mede, e ao final do exame você recebe o seu relatório mostrando o impacto do estresse sobre cada um desses sistemas. Ok, pessoal? Muito bem. Muito obrigado por terem assistido. Se vocês gostaram, curtem, comentem, compartilhem para que atinja mais pessoas, para que mais pessoas possam ver e saber o que é o perfil psicofisiológico do estresse, e venha você também fazer o seu perfil psicofisiológico do estresse conosco, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.